Posso? Pode. Meus amigos, bom dia. Eu sou o Dr. Heleno Lopes, advogado, falo de Fortaleza. Estou aqui na Avenida da Saudade, na casa do meu irmão Jairo, no Passaré. Hoje é o dia 9 de janeiro de 2021, sábado. É a minha primeira participação no YouTube. Olhe bem. Então vamos dentro da ética e da dignidade que a população brasileira merece. Em primeiro lugar, tratando das coisas do Supremo Tribunal Federal, numa crítica construtiva a determinados ministros que vivem na imprensa demonstrando interesse contrário à democracia. Eu digo isso porque a gente sente que a vontade do ministro Gilmar Mendes, do ministro Alexandre de Moraes, ministro Lewandowski, ministro Toffoli, ministro Marco Aurélio de Mello e outros ainda, posso dizer assim, gostam de transtornar a Constituição Federal. Vamos ver lá. Em primeiro lugar, eu também sou radialista, tenho 81 anos quase completos e tenho mais de 55 anos no batente da advocacia. Então vamos lá, vou explicar a vocês. Primeiro, como é que se pode atinar para a criação de leis pelo Supremo Tribunal Federal? Um dia eu assisti quando, em reunião plena, eles criaram a união estável de pessoas do mesmo sexo. E ainda um lá dele disse: se o Congresso Nacional não faz leis, nós fazemos. Eu não sou contra a união homoafetiva, mas é preciso haver uma emenda à Constituição Federal, porque o artigo 226, parágrafo 3º da nossa Carta Política, só aceita a união estável para comunidade familiar entre homem e mulher, entendeu? Vamos adiante. Aí, olhando o artigo 283 do Código de Processo Penal, nós vemos uma redação maliciosa datada de 2011 por lei daquela época do governo da Dilma. E lá, ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária competente, nem antes de transitar julgada a sentença penal condenatória. Entraram com duas ações, partidos políticos, ações declaratórias de constitucionalidade desse artigo. A Constituição Federal criou, no artigo 103, um tipo de ação que não existia na Constituição antiga, a ação declaratória de constitucionalidade. Aí, no debate, que eu entendo que deveria ser julgado improcedente cada ação dessas, elas foram julgadas procedentes por 6-5. Quem votou a favor da procedência destas ações? Marco Aurélio de Mello, Lewandowski, Rosa Weber, Toffoli, Alexandre de Moraes e Celso de Mello, salvo engano. Me lembro que quem desempatou a favor da constitucionalidade foi o ministro já aposentado, Celso de Mello, talvez fosse o último julgamento dele, aquele mesmo que disse que o Bolsonaro seria um genocida. Aí, dentre essas coisas que arrepiam a gente, porque não existe esse negócio de presunção de inocência na Constituição. Quem quiser ler um trabalho que eu fiz, procure o meu Facebook, heleno.lopes@uol.com.br/Facebook, e vai ver. Só existem dois tipos de prisão constitucional. É a prisão em flagrante e a prisão por ordem de autoridade competente. A prisão condenatória pelo juiz, confirmada em segunda instância, ou que a segunda instância acate a apelação do Ministério Público e condene o réu, o cumprimento dessa pena provisoriamente não significa ferir
o princípio contido no artigo 5º e 57 da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado antes do trânsito ter julgado da sentença penal condenatória. Olhe bem, mas eles querem, porque os recursos, depois da segunda instância, eles não têm o condão de examinar provas, apenas ofensas à lei infraconstitucional ou a mandamento contido na nossa Constituição Federal. Foi um debate feito ao tempo que essa Constituição começou a ser discutida e foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Eu me lembro muito bem que havia um conflito. Meu amigo, como é que se pode dizer que o sujeito é inocente, sai da frente da luz, é inocente e pode ser preso por flagrante delito. Mas aí o debate veio à tona. Eu me lembro, Luiz Guimarães, Afonso Arinos de Melo Franco, os grandes luminares do direito constitucional da época, disse, não, ser considerado inocente, ele pode estar preso até não querer mais, mas ele é inocente. Só vai ser considerado culpado quando for cumprido aquele negocinho que tem na sentença do juiz. Após o trânsito em julgado da sentença, coloque-se o nome do réu no rol dos culpados. Aí sim. Mas aí eles pegaram esse texto constitucional do artigo 5º, 61, que diz: ninguém será preso se não infrager delito ou por ordem de autoridade judiciária competente, e somaram com o artigo 5º, 57, dizendo que esse dispositivo é da presunção de inocência. Então, querem fazer uma lei, está aí uma emenda, para considerar transitada em julgado a sentença em segunda instância, permitindo que o réu continue recorrendo. Meus amigos, aí vão criar uma emenda inconstitucional. O artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal e outros parágrafos definem que as emendas da Constituição Federal também são passíveis de declaração de inconstitucionalidade. As cláusulas pétreas, os direitos fundamentais, não podem ser modificados por emenda à Constituição. Por que eu digo isso? Porque como é que o direito de recorrer pode ser fracionado? Transita em julgado de segunda instância e o réu continua tendo o direito de recorrer. Aí mata a norma constitucional. No meu trabalho eu fiz o seguinte: uma emenda à Constituição para inserir no artigo 5º, inciso 57, o inciso 57A, dizendo que deve o réu condenado passar a cumprir pena tão logo a primeira ou segunda instância, ou melhor, tão logo o julgamento seja de duas instâncias ordinárias, não sendo prejudicado dos demais recursos, continuando sua condição de não considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Porque hoje a nossa lei é cheia de letra. Nós temos artigo 1240A do Código Civil, uso capião familiar. Temos artigo tal A, artigo tal B, artigo tal C. Se uma emenda à Constituição, em 2004, inseriu o artigo 5º, o inciso 78, que diz que deve haver celeridade dos processos, o que é uma utopia, ninguém cumpre isso, pode também ser inserido o inciso 79 ou o inciso 57A com essa redação. Ou seja, o cumprimento deve o réu, condenado nas instâncias ordinárias, cumprir a sentença penal condenatória, sendo
continuado o seu direito de não ser considerado culpado enquanto não está julgada a sentença penal condenatória. Isso é o que já dizia a súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro muito bem, o Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, a Carmen Lúcia, quem foi mais? Luiz Fux e o Luiz Roberto Barroso. 5 ministros que votaram a favor da inconstitucionalidade do artigo 283. E por 6-5, derrubaram a prisão de segunda instância. Aí veio o senhor Cássio Nunes Marques. Basta dizer que quando o presidente Bolsonaro quis nomear o Cássio, falou, cogitou e disse, rapaz, você já deu fora ao indicar o Augusto Aras, que ele tem demonstrado ser um cidadão de esquerda, completamente de esquerda. E o Cássio Nunes Marques, filhote da Dilma, nomeado desembargador pelo 5º Constitucional do TRF1, que significa isso, nunca fez concurso, agora ministro. Aí, foi o primeiro, eu me lembro quando eu disse, quando no dia 7 de novembro de 2019, derrubaram a prisão de segunda instância, chamada prisão, isso não existe na Constituição, aí eu disse assim, vai aparecer um gaiato, também para derrubar a ficha limpa, por causa da presunção de inocência, porque tem recurso. O que acontece? Veio o seu Cássio Nunes Marques, aí dá lá uma liminar dizendo que só começa a correr o prazo de 8 anos de suspensão dos direitos políticos do ficha suja após um trânsito julgado da sentença penal condenatória. E agora, José? Está lá o bolo. Por que ele fez isso? Será que ele fez isso porque é muito inocente, porque não sabe de nada? Será? Não sei, não vou criticar não. É um entendimento que dá muito a desconfiar. Porque 96 prefeitos eleitos que tiveram suas candidaturas impugnadas porque são fichas sujas, recorreram e continuam com o direito de fazer publicidade, propaganda. Aí, quando o Tribunal Superior Eleitoral iria julgar contra esses candidatos que foram eleitos, que não assumiram, aí vem essa liminar do Cássio Nunes Marques para querer derrubar essa situação. Luiz Roberto Barroso foi até coerente. Não, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal se manifestar, se for a favor desse negócio aí, eu dou posse a todos os prefeitos fichas sujas. Vocês querem que eu aposte uma coisa? Querem que eu aposte? Eu tenho quase certeza que o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 6-5, entendeu? Isso é o que eu penso. Eles vão manter essa liminar do Cássio Nunes Marques e os prefeitos eleitos fichas sujas vão assumir. Vocês me desculpem o meu ponto de vista, porque quem está vivenciando um Supremo Tribunal Federal contrário à Constituição Federal só pode imaginar essas coisas. Agora veja uma coisa, criticaram os ministros fulano, vamos dizer lá, o nosso Luiz Edson Fachin, o Luiz Roberto Barroso e o como é o nome do outro? Gilmar Mendes. Criticaram o Donald Trump com a invasão do Capitólio, sob a alegação de que quem foi eleito foi o Donald Trump e tal. Disseram que estava praticando atos antidemocráticos. É o que acontece. Aqui os ministros criticaram. Agora, pergunta qual foi o ministro de qualquer Supremo Tribunal Federal, de qualquer tribunal, qualquer juiz de primeira instância, de qualquer país do mundo que vive em televisão e rádio, pronunciando os seus votos, criticando outros, brigando em plenário, como já se viu, ministro Supremo. Qual é o ministro que tem por aí que solta marginal perigoso nas caladas da noite, como o Marco Aurélio de Mello fez, para soltar o André do Rédio, um habeas corpus por volta de meia-noite?
Então esses absurdos aqui matam. Esse eu estou estreando no YouTube, eu quero só agora dar um conselho aos promotores de justiça. Olha, recorram. Quando o réu for condenado, se a pena foi 4 anos, você acha pouco, recorra para não transitar em julgado para o Ministério Público. Porque assim você vai, promotor, não recorrendo, favorecer o réu, que pode pedir a prescrição pela pena concreta. Agora que os ministros envolvidos, que foram nomeados por petistas, politicamente, cujas esposas mantêm escritório de advocacia e que estão transtornando toda a Constituição Federal. Estão sendo criticados até com palavrões. Então, nós temos aqui guardar a nossa dignidade. Vocês vejam que o ministro Alexandre de Moraes, a mando do Toffoli, sem sorteio, abriu 2 inquéritos. Inquérito do fim do mundo, que é o inquérito das fake news. E o outro inquérito para investigar o pessoal de verde e amarelo, que defende a democracia, como antidemocratas. E não investigar os que se vestiram de preto e foram para as ruas, formação de torcidas organizadas. Aí é todo tempo mandando prender jornalista, buscar apreensão, chegar até o ponto de mandar buscar o celular do Bolsonaro. Isso é um absurdo, né? Ultimamente, a gente assistiu prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, porque descumpriu a tornozeleira eletrônica que ele estava usando. Agora eu pergunto, os alunos das faculdades não querem mais o livro do Alexandre de Moraes, livro de direito constitucional, porque ele está fazendo isso. E o inquérito policial, que o delegado é o Alexandre de Moraes, não fez relatório, não investigou, ninguém pode ver o inquérito, que é em segredo de justiça. O inquérito está com mais de 1 ano instaurado. E o sujeito preso, quando o artigo 46 do Código de Processo Penal diz que, estando o réu preso, a denúncia do Ministério Público tem que ser em 5 dias. Ele já está preso há não sei quanto tempo. É horrível isso, né? Olha, depois eu vou trazer muitos assuntos sobre os campeões, sobre enunciação de obra nova, código antigo, mas que a gente ainda usa hoje, sobre sucessão, direito de sucessão, um negócio bonito. Se você pensar, vou só dar uma dica aqui para você. Vamos dizer que a mulher é casada em separação total de bens. Quando é que ela é casada em separação total de bens com o marido? É porque eles, quando foram casar, foram ao cartório e fizeram um pacto antenupcial de separação total de bens. Esse aqui é meu, esse é teu. Olha bem, artigo 1639 do Código Civil. Aí, o cara comprou só um apartamento, mora com a mulher, nunca compraram mais nada. Aí ele morre de infarto, só tem o irmão dele. O irmão vai querer o apartamento para ele, mas não tem nada dele, nem nada disso. Olha o que diz a lei. A mulher, qualquer que seja o regime, ou o homem, qualquer que seja o regime, é herdeira do falecido, herdeira universal. Na cadeia de sucessão de herdeiro necessário só existem 3 classes: os descendentes, os ascendentes ou o cônjuge sobrevivente. Cônjuge ou companheiro. Então, os irmãos colaterais, eles são herdeiros não necessários. Se eu sou proprietário, aí eu morro. Eu posso pegar e doar meus bens para quem eu quiser, se eu for solteiro, embora eu tenha 1000 irmãos, porque eles não são herdeiros necessários. Eu posso fazer um testamento para um deles, para um estranho, tal, etc. Tá bom? Eu vou voltar amanhã de novo nos 3 canais. Eu peço para você, olhe bem, se inscrever nesse meu canal que está iniciando hoje, curtir, passar adiante para os seus amigos de Facebook, seus amigos de Instagram, seus amigos também de YouTube, de Twitter, de Facebook, tudo. Sabe por quê? Porque eu quero que tenha 1 milhão de amigos me vendo, me assistindo. Eu agradeço a vocês pela primeira vez participando ao vivo no YouTube, entendeu? E amanhã eu estarei de volta. O meu WhatsApp, vocês curtem essa minha live, viu?
espalhem, divulguem esse vídeo que é bom para nós. Para todo mundo tomar conhecimento do que eu disse. Meu WhatsApp é 85, é o DDD. 999453883. Falo de Fortaleza. Minha assistência hoje no meu estúdio, como é que se diz? Como é que se diz? O estúdio criado aqui, o estúdio fake news, né? Improvisado. É improvisado. Estúdio improvisado, mas coração é maior do que todo mundo. Quem está me ajudando aqui é o Matheus. Curtam comigo, espalhem esse vídeo para todo mundo, para a gente ter muitos amigos no YouTube, porque eu gosto de assistir às lives e com certeza vocês vão gostar do que eu vou dizendo a partir de hoje. Obrigado, até amanhã.